Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, é uma instituição pública de ensino superior brasileira com sede na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. O principal centro universitário do estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é a melhor instituição de ensino superior do Nordeste. A avaliação é do Ministério da Educação, o MEC, que divulgou hoje o Índice Geral de Cursos IGC. De acordo com o MEC, a Federal do Rio Grande do Norte obteve IGC4, numa escala que vai até 5. No ranking nacional, a Federal do Rio Grande do Norte que é uma das 100 melhores instituições da América Latina, aparece na posição 61. Na edição de 2009-2013, a Ordem de Advogados do Brasil, OAB, elegeu o curso de Direito da Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, como o terceiro melhor do país. Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ano 2014. Em um laboratório de ensino de física, duas esferas E1 e E2 de massas M1 tem 100 gramas e M2 200 gramas, respectivamente, foram abandonadas dentro de uma câmara de vácuo, sem ar, de uma altura igual a 1 metro, com velocidades iniciais iguais a 0. As duas foram abandonadas do repouso. As esferas atingiram a base da câmara de vácuo ao mesmo tempo, como previsto por Galileu Galilei, 1564-1642, isto é, desprezando-se a resistência do ar, câmara de vácuo, dois corpos de massas diferentes, massa menor, massa maior, abandonados de uma mesma altura, no caso do exercício 1 metro, no mesmo instante atingem o solo com velocidades iguais e ao mesmo tempo. Desse experimento, sabendo que a energia cinética de um corpo é dada pela expressão energia cinética, massa velocidade ao quadrado sobre 2, m é a massa do corpo e v é a sua velocidade num dado instante. No caso do exercício, quando chega lá embaixo no solo, tá? Conclui-se que a esfera 1 atinge a base, aqui a parte de baixo, da câmara de vácuo com, aqui está a relação entre as energias cinéticas nas alternativas. Então, pelo enunciado, independentemente das massas e no vácuo, está vendo a câmara de vácuo aqui, sem ar, caindo de uma mesma altura, 1 metro, no caso do exercício, elas chegam à base da câmara ao mesmo tempo e com a mesma velocidade v. Soltou as duas, massa menor, massa maior, cai de uma altura de 1 metro, vão chegar aqui embaixo, na base da câmara, as duas chegam com a mesma velocidade v. E ele quer saber qual a relação entre a energia cinética de cada uma, aqui embaixo, quando a velocidade é v. Bom, a expressão de energia cinética é IC igual a mv² sobre 2. Mas acontece, se você observar direito, você vai ver que a velocidade com que cada uma chega lá embaixo é a mesma. Então, se a velocidade é a mesma, a energia cinética é diretamente proporcional à massa. Está vendo? Olha aqui, está no numerador. Esse V é o mesmo e o 2 é uma constante também. Está no numerador, então, se você dobra a massa, você dobra a energia cinética. Triplica a massa, triplica a energia cinética. Reduz a massa a terça parte, a energia cinética fica reduzida a terça parte. Então, sendo a velocidade V é a mesma, então a energia cinética é diretamente proporcional à massa. Como pelo exercício, tá? A massa do 2 é 2 vezes a massa do M1, então a energia cinética do 2 vai ser 2 vezes a energia cinética do 1, e é claro que a energia cinética do 1, então, vai ser metade da energia cinética do 2, e a alternativa correta é a A. Questão 2. Durante o enduro a pé, a equipe Ecopé recebeu uma planilha de navegação onde era fornecido o trajeto a ser percorrido e as informações como distâncias, velocidades médias, tempo de parada, etc.
Essa planilha continha as seguintes instruções: fazer a largada na cidade de Catolé às 6 horas da manhã, percorrer os 8 quilômetros de subida e descida da montanha até o posto de controle no povoado Cruz, onde deveria descansar durante 1 hora e depois percorrer 16 quilômetros no Planalto até o ponto de chegada na cidade pequena, conforme está ilustrado na figura a seguir. Aqui na figura, tá? Eles saíram de Catolé às 6 horas da manhã. Depois eles chegaram aqui no povoado Cruz, andaram 8 quilômetros, ficaram 1 hora parados aqui nesse povoado Cruz e aí andaram mais 16 quilômetros até que chegaram na cidade pequena. Se a equipe Ecopé fez o percurso entre a largada e a chegada num tempo de 4 horas, ele quer saber sua velocidade média. A distância total percorrida corresponde à soma da distância percorrida em cada trecho. Veja, o primeiro trecho 8 km, segundo trecho 16 km, somados vai dar 24 km. E o tempo total do percurso foi fornecido pelo exercício é de 4 horas. Lembre-se que o tempo de parada sempre está incluído, tá? Na velocidade média. Então, o tempo total 4 horas. Velocidade média, distância total por tempo total, 24 por 4, 6 km por hora. Alternativa correta C. Terceira questão. Considere um freezer no qual vários alimentos são mantidos em seu interior. Após 2 dias, esses alimentos estão em equilíbrio térmico com o ambiente interno do freezer. Nessas condições, é correto afirmar que, durante o tempo em que o freezer permaneceu em equilíbrio térmico com os alimentos em seu interior, esses alimentos irão apresentar mesma condutividade térmica, mesmo coeficiente de dilatação térmica, mesma temperatura, mesmo calor específico. Bom, eu passei aqui para vocês uma noção de equilíbrio térmico e uma noção de temperatura que vocês podem precisar. Considere 2 substâncias P e Q isoladas e a temperaturas diferentes, de maneira que a temperatura da P seja maior que a temperatura da Q. Ou seja, as moléculas de P vibram com maior intensidade que as moléculas de Q. A temperatura é o número que está associado ao movimento vibratório das moléculas, tá? Quanto maior for o movimento vibratório, maior será a temperatura. Quando essas substâncias entram em contato, haverá uma série de choques das moléculas de P com as de Q, e ocorrendo assim uma transferência de energia cinética das moléculas de P para as de Q, que terão seu movimento vibratório e, consequentemente, suas temperaturas aumentadas. E essa transferência de energia acontece até que as moléculas de ambas as substâncias apresentam a mesma temperatura, o mesmo movimento vibratório, a mesma energia cinética. E essa temperatura é denominada temperatura de equilíbrio térmico. Exemplo: quando você cozinha vários ovos e quer esfriá-lo, você pode colocá-lo no recipiente com água fria. Você verificará que, depois de um certo tempo, ovos e água terão a mesma temperatura. Assim, foi atingido a temperatura de equilíbrio térmico. No caso do nosso exercício, como o ambiente, o interno do freezer e os alimentos estão em equilíbrio térmico, é claro que eles vão apresentar a mesma temperatura e a alternativa correta é a B. Questão 4 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ano 2014. Durante o processo da fabricação de pão, os padeiros precisam saber quando a massa, após o processo de fermentação, já está pronta para ir ao forno. Para isso, após prepararem a massa com fermento, retiram uma parte e fazem uma bola e a mergulham num recipiente com água. Inicialmente, a bola de massa afunda e, algum tempo após afundar, devido à fermentação, a bola sobe até a superfície e a massa está pronta para ir ao forno. Nas figuras abaixo estão representados esses 2 momentos do processo, que no caso eu pus aqui em cima.
Está aqui a massa fora da água, depois a bola de massa dentro da água. Vai chegar uma hora que ela vai subir e aí ela vai estar pronta para a fermentação. Após a fermentação, a bola de massa torna-se menos densa que a água e sobe devido ao fato de que... E aí ele fala uma relação entre o peso da massa e o empuxo. Muito bem. Trata-se do empuxo de Arquimedes, que diz o seguinte, o enunciado dele é esse: todo corpo total ou parcialmente imerso num líquido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido para cima, denominada de empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Então, qualquer corpo imerso na água, num líquido qualquer ou no fluido, ele recebe uma força vertical e para cima. Essa força é o empuxo, que é devido ao peso do volume deslocado. Mas acontece que todo corpo, além de todo corpo tem um peso, que é sempre vertical e para baixo. Então, no caso da nossa massa, ela vai ter um empuxo para cima, porque ela está totalmente imersa no líquido, e vai ter um peso para baixo. Então, o que acontece? Se o empuxo tiver maior intensidade que o peso, a força para cima ganha, que é o empuxo, o corpo sobe. Se o peso para baixo tiver maior intensidade que o empuxo, a resultante está para baixo e a bola desce. E se o peso e o empuxo tiverem a mesma intensidade, o corpo não sobe nem desce, a massa não sobe nem desce. No caso, a alternativa correta é a D. Quinta questão. Durante seu trabalho cotidiano, o mecânico tem como tarefa esmerilhar várias peças metálicas. Por isso é atingido por várias fagulhas incandescentes, mas não se queima, conforme ilustra a figura a seguir. Está vendo? Aqui está ele e aqui estão as fagulhas atingindo ele. Isso acontece porque as fagulhas têm A, condutividade térmica muito pequena, B, capacidade térmica muito grande, C, capacidade térmica muito pequena, D, condutividade térmica muito grande. Resolução. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a expressão da capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é a quantidade de calor que o corpo recebe ou perde, dividido pela variação de temperatura, que pode aumentar ou diminuir, claro. Essa expressão indica que quanto menor for a capacidade térmica, essa daqui, de um corpo, menor será a quantidade de energia, menor será esse que deve ser fornecida ou retirada desse corpo para provocar uma determinada variação de temperatura, elevação ou redução, delta θ. Então, a capacidade térmica C das fagulhas é muito, muito, muito pequena. Então, elas vão transferir pouca quantidade de calor Q para o operador, para a mesma variação de temperatura, não permitindo que elas combustão das mesmas. Essa pouca quantidade de calor transferida para o operador é insuficiente para queimá-lo. Alternativa correta, B de bola. Questão 7. Com o objetivo de adquirir um forno de micro-ondas, um consumidor fez uma pesquisa na internet para conhecer as especificações dos aparelhos disponíveis no mercado. Após examinar várias opções, ele decidiu comprar um forno que apresentava as seguintes especificações elétricas. Está aqui em cima, 110 volts, 220 volts, 50 a 60 Hz e 1350 kWh. As grandezas físicas acima especificadas são, respectivamente, e aqui estão as alternativas. Primeiro, tensão elétrica ou voltagem ou ainda diferença de potencial. É a diferença de potencial elétrica entre dois pontos. Sua unidade de medida é o volt no sistema internacional. E esse nome em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Frequência é uma grandeza física da ondulatória, que indica o número de ocorrências de um evento, ciclos, voltas, oscilações, etc., num determinado intervalo de tempo.
que quando medido em segundos, a unidade do número de oscilações por segundo é o Hertz, unidade no sistema internacional. Hertz é o número de oscilações, de vibrações, de ciclos de voltas por segundo. A energia elétrica é a capacidade de uma corrente elétrica de realizar trabalho. No sistema internacional do SI, a energia elétrica é medida em joule. Porém, a unidade de medida mais utilizada de energia elétrica é o quilowatt-hora. Resposta A. Questão 7, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ano 2014. As principais fontes de consumo de energia elétrica de uma residência são a máquina de lavar, a geladeira, o chuveiro elétrico e o ferro de passar roupas. A tabela a seguir fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada um desses aparelhos para uma residência. Está aqui o aparelho, a potência e o tempo de uso. A máquina de lavar, ela tem uma potência, cuidado com a unidade, em quilowatt. Então ela tem uma potência de meio quilowatt e o uso diário é de 2 horas. Chuveiro elétrico tem uma potência de 4 kW, tempo diário meia hora. Geladeira tem uma potência de 0,4 kW, uso diário 10 horas. Ferro de engomar 0,8 kW de potência, tempo de funcionamento 1 hora. Nas condições descritas na tabela acima, o aparelho que diariamente consome mais energia elétrica na residência e aqui estão as alternativas. Muito bem, a energia elétrica, ela é potência vezes o intervalo de tempo de funcionamento. Então, veja bem, energia elétrica da máquina de lavar. A energia elétrica da máquina de lavar, a potência dela foi fornecida meio quilowatt vezes o tempo de funcionamento dela, 2 horas, que ela vai gastar uma energia elétrica de 1 kWh. O chuveiro, 4 kW, a potência dele, meia hora, 2 kWh. A geladeira, 0,4 kW de potência, 10 horas de funcionamento, 4 kWh. Ferro, 0,8 a potência dele, vezes 1 hora de funcionamento. Então a energia elétrica dele vai ser 0,8 kWh. Aqui tem mais a geladeira, 4 kWh. Alternativa correta de idade. Questão 8 e última da Federal do Rio Grande do Norte. O arco-íris, um dos fenômenos mais belos da natureza, consiste na separação da luz solar em seu espectro quando os raios de luz atingem as gotas d'água suspensas na atmosfera. A figura a seguir acima mostra um raio de luz atingindo uma gota d'água, raio de luz incidente, sendo refratado para dentro da gota. Está vendo que ele sofreu um desvio, teve uma refração, está se movendo dentro da gota, refletindo no seu interior, ele sofre reflexão aqui, e novamente refratado para fora e decomposto em suas cores. A decomposição das cores acontece porque o índice de refração da água depende, e aqui estão as alternativas. Muito bem. A dispersão, que é a separação luminosa, ela ocorre artificialmente quando dispersa, como no interior de um prisma, tá? Então, você tem um prisma, aí uma luz policromática branca incide aqui dentro do prisma, tá? Ela sofre refração, cada cor corre com uma determinada velocidade, e sendo que o vermelho é aquela que sofre menor desvio e o violeta é aquela que sofre maior desvio. Ou naturalmente a luz branca, a luz policromática branca, atingindo aqui na água, tá vendo? Tá? O vermelho sofre menor desvio e o violeta sofre maior desvio. Isso ocorre devido à diferença de velocidades da luz, de cada luz monocromática aqui dentro. Cada cor corre com uma velocidade diferente. Sendo mais desviada a luz monocromática violeta, tá? Porque ela tem menor velocidade, e a menos desviada a monocromática vermelha, que tem maior velocidade. Então veja bem,
o desvio, a decomposição ocorre, a dispersão ocorre devido à velocidade. Agora, eu pus uma informaçãozinha aqui para vocês, tá? Que é importante. Lembre-se que essa dispersão ocorre para uma infinidade de cores, tá? São infinitas frequências que estão compreendidas entre o vermelho e o violeta. A alternativa correta é a C.